prazer de receber aqui no canal Cartas Proféticas uma pessoa muito especial. Ela já participou de um vídeo aqui que nós fizemos lá na Amazônia. Ela mandou depois um trechinho quando enfrentamos o problema da prisão do ex-presidente Lula. E agora ela vem para uma entrevista relativamente longa. Trata-se de Valdirene Gonçalves da Cruz, uma pessoa que tem todas as raízes quilombolas que ela pode carregar na vida, uma vastíssima experiência na luta do povo, dos trabalhadores. Por isso ela exerceu cargos na CUT e também em outras frentes que ela contará agora para nós quais são. Estudante de agronomia da Universidade Federal, e a convidei para participar aqui hoje para falar sobre o nosso querido padre Bruno Sec, que acabou de falecer em Belém. Antes de falar um pouquinho sobre ele, Valdirene, eu te dou as boas-vindas aqui ao canal Cartas Proféticas, com muita alegria. Tu também, que és uma liderança da Igreja Católica Anglicana, como secretária de Ação Social. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre ti, te apresentasse um pouco mais, para depois nós falarmos sobre o padre Bruno. Então, saúdo aqui todas as pessoas que assistem o canal. Eu sou Valdirene Gonçalves da Cruz, paraense, agricultora do município de Cametá, região de Terra Firme e amazônica, né? Papa Açaí. E participei de várias lutas do movimento social. Fui formada na comunidade cristã, né, desde pequena. Sou militante do movimento popular, principalmente do movimento de mulheres, com uma luta muito boa, né, razoável nessa questão das mulheres e do povo em geral. E eu já fui um monte de coisa, e ainda você, né? Eu sou secretária primacial da Igreja Católica Anglicana da Amazônia, com muito orgulho, uma igreja que tem me dado muito orgulho nessa questão, pela opção pelos pobres, né? E não tenho vergonha de dizer que sou trabalhadora rural, porque somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que produzimos boa parte da produção saudável dos alimentos que chega à mesa dos trabalhadores e do povo, da população. Ainda sobre ti, Valdirene, tu também és da liderança, nós somos companheiros da liderança do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, não é isso? Sim, do qual eu tenho muito orgulho. É importante mencionar isso. Fundamental. Eu sou... Então, eu faço parte, né? Sou militante desse movimento com muito orgulho, e é um movimento que tem me ajudado bastante nessa construção da luta pelos pobres, pela distribuição do capital para todo mundo, e é um instrumento de luta que organiza as pessoas para autodescobrir o que é o capitalismo e aprofundar o socialismo no país, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse congresso. E aqui na Amazônia nós estamos iniciando uma luta com muita, como é que eu posso dizer, com muita garra, com muita vontade, né? Nós temos um comitê com mulheres, mas a luta não está sendo fácil, todo mundo está passando por isso. O desmonte que o capitalismo está fazendo conosco, com o povo social, com os pobres, não está fácil, mas, porém, nós estamos reagindo e lutando como podemos, né? E principalmente para a mulher militar, dentro de um contexto político totalmente machista e equivocado em relação às mulheres, né? A gente não pode falar muito porque eles marcam a gente,
e nos matam, mas a gente tem uma teimosia maior de que qualquer um outro homem que possa pensar que uma mulher tem medo, né? Então, o medo, ele nos dá um pouquinho de insegurança, mas nós estamos fortes para lutar e nos libertar, né? Nos libertar do machismo e nos libertar do capitalismo. Nós combinamos de conversar sobre uma pessoa que acabou de falecer, praticamente, digamos assim, de 80 anos, o padre Bruno Sec, aí em Belém, no Pará, né? E ele foi o criador da República do Emaús. A morte dele foi anunciada, noticiada em rede nacional e é uma repercussão mundial a morte Sim. do querido padre Bruno Sec. Tu conhecesse pessoalmente, né, Valdirene? Fala um pouquinho sobre ele, por favor. Sim, Padre Bruno, aqui na região, no estado do Pará, né, e no Brasil, ele, no ano que eu estava nascendo, em 70, ele estava iniciando suas lutas, né? Então, a luta dele começou em Belém do Pará, no estado, na capital do estado, em um bairro chamado Benguim, e ele começou organizando a luta com os pobres daquele bairro, e principalmente lutando pelos direitos humanos, e no qual a opção maior dele era pelas crianças, né? Os adolescentes, as crianças e adolescentes. Então, Padre Bruno carregou essa luta. Ele era um homem totalmente humano, né? E nesse bairro de Belém e em todos os bairros... O que é totalmente humano, na perspectiva Ah, dele? Na perspectiva dele, o que tu entende? assim, ele não fazia distinção de pessoas, né? Para ele, o pobre, o branco, o rico, todo mundo era humano demais, né? Então, eu conheci o Padre Bruno já nos anos 2000, quando nós, mulheres empreendedoras, fomos fazer um primeiro estudo em uma entidade chamada FASE, que é um centro de formação que é conhecida no Brasil, e nós tivemos a oportunidade de conhecer lá a sede de Emaús, que é como é que eu esqueci o nome? Que é um lugar, uma república, né? Onde tinha várias pessoas, crianças, mães, né? E ali tinha todo um trabalho de vários segmentos de, como é que eu posso dizer, que pudesse ajudar as crianças, de multimistura, né? A remédios, e pessoas que iam lá, sempre tinham algum jeito de arrumar uma consulta, né? De fazer os remédios caseiros, de juntar alimentos para distribuir, até sopa ele distribuía, né, para as pessoas. Então, nesse período nós fomos visitar o centro dele, naquele período era centro, e depois se transformou numa república. Tipo assim, cidade de Emaús, né? E Padre Bruno, em todo final do mês de agosto, foi nesse período que eu conheci, ele saía com voluntários e voluntárias, crianças, jovens, né, idosos, pessoas da igreja do qual... E ia fazer a coleta de tudo que sobrasse da casa das pessoas. E isso se transformava em doação e alimentos para os que não tinham, né? E doações também. E nesse período nós estávamos nos organizando para ir para a Marcha das Margaridas, que é uma luta nossa das mulheres trabalhadoras rurais, que virou uma luta nacional, né? Então, nós fomos lá a convite de alguma pessoa, que eu não lembro o nome agora, e foi lá que eu conheci o Padre Bruno. Porém, o Padre Bruno sempre estive junto de nós várias vezes nossas reuniões de organização de estratégia, tipo, vai para o Grito da Terra Brasil, né? Olha, coloca isso aqui na pauta que é bom, vê se é bom para vocês, né? Tipo assim, nós vamos lutar lá para o crédito, né? Olha, fala desse crédito. Ele era um assessor e também
uma pessoa que contribuía conosco. Quando passávamos de mais de 3 dias em um acampamento em Belém, ele sempre ia lá nos dar alguma coisa, nos ajudar a levar uma água, qualquer coisa, uma palavra, um canto, né? Então, uma bênção. E nesse período dos anos 2000 para cá, ficou muito difícil a gente receber em esses movimentos sociais o sacerdote, né? Porém, Padre Bruno ia lá com sua roupa tipo disfarçada, né? Ia lá, conversava com a gente, nos dava a bênção. E foram vários momentos. Não entendi. Roupa disfarçada? Como assim? Não, ia de batina, ué. Não levava Ah, batina. não, ele não usava batina. Ele não usava Não, batina ele só quando falava usava. com o povo. Não, só na missa. Então, ele usava simples, né, de sandália, às vezes de calça comprida de sandália, andava de bicicleta na rua. Dizia que a gente tinha que andar de bicicleta, parar mais de todo mundo ter carro, que Belém era tudo perto, né? E valorizar a vida. Então, esse exemplo. E sempre estar alegre, sempre lutar e nunca desistir. Então, ontem fomos surpreendidos. Continua. Ontem fomos surpreendidos com essa notícia de que ele tinha falecido, né? Por essa doença. Ah, ele faleceu ontem, 29 de maio. Sim, ontem, 29 de maio. E eu estava ocupada, não estava olhando no celular. Eu já vi à tardinha, no final do dia, a notícia, né? Então, eu fiquei muito triste, porque eu tenho parentes, pessoas da minha família em Belém, participavam junto, né, com ele, dessa organização. Minha tia Socorro, minha tia Benedita, Marília. Essas pessoas trabalhavam com o Padre Bruno em vários movimentos, né? Pegavam alimentos para fazer, como material para transformar em multimistura. Minha tia Socorro fazia parte da pastoral da criança junto de Padre Bruno. Então, é assim, muito próximo, né? Eu, próxima a deles, de mim um pouquinho mais longe, mas ele fez um grande bem para nós, do Estado. Porque foi ele que lutou pela legalização do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, aqui no Estado, né? Então, nacionalmente, Padre Bruno contribuiu para essa... Nas conferências, sim, nas conferências do Conselho Tutelar, várias vezes a gente viu um texto, né, lendo lá, e via os textos que Padre Bruno escrevia, como melhora, como lidar com as crianças que são abandonadas na rua, crianças que saem de casa e vão, que são largadas, né, ou vive só com a mãe e não tem condições, né. Então, assim, ele foi um exemplo de gente, né, por ele ter morrido, não, né. Que a gente sabe também que tem muitos padres por aí que só querem saber do dinheiro do povo. Era o contrário do Padre Bruno. O Padre Bruno não tinha ajuda, toda a ajuda que vinha de governo era para fazer o trabalho para o povo e não para o bolso, né, dele. Então, isso nos deixou muito assim, agoniado, porque não era hora de Padre Bruno morrer. Assim como não é hora de milhares de brasileiros e de pessoas, não é hora dessas pessoas morrerem. Porém, nós vivemos em um momento onde a vida não vale nada, onde as pessoas pensam em si, na sua família, né? Pessoas que eu falo do governo federal, que em plena pandemia, aí eu quero fazer um pequeno cortezinho aqui das dores, do que é que eu sinto pelo Padre Bruno. Porque como ele era um lutador, né? Ele era um lutador e lutou pela vida, e vai perder a vida por uma pandemia. Todos nós sabíamos e sabemos que os nossos idosos, eles têm que ser poupados. Então, como é que um homem desse, tão valoroso, pega uma doença dessa e que não tive quem cuidasse dele quando ele cuidou de todo mundo? E aí, falar aqui um pouco do governo federal, e especificar aí para o Bolsonaro, se ele assistir esse vídeo, quero mandar um recado para ele, que nós perdemos um homem
um homem que doou a vida, que deu a sua vida toda, 80 anos, claro que teve de criança, mas vamos dizer uns 70 anos da sua vida para os outros, para os seres humanos. E esse homem que está conduzindo o nosso país não faz isso. Como é que em plena pandemia não temos ministro da saúde? Isso não pode acontecer em um país tão humano quanto o nosso. Voltando ao padre Bruno, que é o nosso foco aqui, tu sabes, Valdirene, que há uma divisão do cristianismo hoje. Pelo lado católico, nós temos os chamados cristãos de altar. Eles rezam, eles fazem texto, eles intercedem, mas eles no altar e o povo lá longe. Do ponto de vista dos neopentecostais, que eu chamo de neopicaretas, eles fazem arminhas, aquele símbolo diabólico do Bolsonaro. Aliás, o Frei Davi, que eu entrevistarei na segunda-feira, aqui no canal, o famoso Frei Davi, ele diz que se escandaliza com os próprios padres da Igreja Católica Romana que fazem a maldita arminha do genocida, do assassino Jair Bolsonaro. Na tua avaliação, pelo que tu conhece o padre Bruno, onde ele se situaria? Mais no altar ou no meio do povo? E o que era a reza para ele? A reza para ele era ficar pedindo para Deus fazer as coisas ou rezar junto com o povo para todo mundo se fortalecer na luta? Com toda certeza que Padre Bruno era do povo. Né? Com toda certeza que as rezas de Padre Bruno eram uma reza junto com o povo. Não era uma reza de estar totalmente na igreja, porque ele também, ele era pároco da paróquia de São João Paulo II. Ele fazia as missas, celebrava as missas, né? Mas lá para o povo dele é totalmente diferente, porque nem todo mundo dá de ir numa igreja. Lá onde ele celebra, lá na igreja, onde vai a maioria, que são os ricos, né? Que tem que ir bem vestido e tal. Mas o Padre Bruno celebrava para o povo. Lá onde ele morava, tinha um lugar grande, que é essa república, que não precisava de tanta, como eu estou te falando, e não era de usar tanto luxo, né? E assim, não digo que tem que ser, que os padres não têm que botar batina, né? Não digo isso, mas ele era um homem do povo mesmo, né? Então, ele usava as roupas simples e era do meio do povo. E outra coisa, para esses picaretas aí, ele não fazia arminha, não. E aí também não era de ficar pedindo para Deus fazer. Tanto é que ele, mês de agosto, final de agosto, eles saíam para ir coletar tudo que as pessoas podiam doar, roupa, comida, alimentos, tudo, material de construção, tudo. Tudo que sobrava era doado para a igreja para fazer, para lá, para o Emaús, para fazer funcionar o centro, né? E esse povo que faz arminha aí, ele é totalmente contra. Ele não é desse padre de ficar no altar, de ficar guardado ali. Era um padre do povo, da luta. Não era de andar em carros de luxo. Andava na bicicleta. De bicicleta. E o carro que o Padre Bruno tinha era um carro muito antigo. Né? Não era carro de luxo, não. Valdirene, para encerrar a nossa conversa, nossa fala, a nossa comunhão em torno desta figura santa que é o Padre Bruno Secchi, pode explicar para mim e para os nossos espectadores aqui do canal o que é essa tal República do Emaús que ele criou? Para mim não ficou bem claro o que é essa República do Emaús. Era uma vila? Era um galpão? O que era exatamente? A república dele é tipo um centro, né? É um centro, não era um asilo, também é uma casa grande onde acolhe as pessoas, entendeu? Não é um alojamento, é uma casa de todos.
entendeu? sim. Onde as crianças, e principalmente as crianças que eram abandonadas, crianças que eram estupradas, violentadas, né? Essas crianças Uhum, todas acolhidas com todo o trabalho de psicólogo, de médicos, né? Claro que tudo isso buscado pelo SUS com as parcerias que sempre teve. Agora, nesse período, eu soube que eu estava lendo aí, eu não acompanhava diretamente. Foi uma vez que eu participei lá, que eu fui, e as outras vezes que quando ele sabia que a gente estava em movimento, ele ia lá, né? uhum, Então, uhum. e os textos de Padre Bruno, que a gente lia, ajudava a participar, a fazer. Essa que era. O lugar lá é uma casa de acolhimento. Uma Uhum. casa de acolhimento. Entendeu? Informação também. Informação. Tudo bem. Uhum, uhum. Bom, Valdirene, eu agradeço muito a tua participação, uma participação inicial. Nós voltaremos a tratar de questões aí mais pontuais, mais regionais, mais específicas, mas agora, como esta morte do padre Bruno Sec, embora seus 80 anos, não se esperava que ele tombasse agora, exatamente atingido pelo coronavírus. E certamente atingido pelo coronavírus, porque ele não ficou rezando, pedindo para Deus livrá-lo e tal, mas ele estava na luta, estava no trabalho. Então, eu te agradeço muito e gostaria que tu enviasses um abraço para o nosso bispo diocesano aí, da Diocese Católica Anglicana da Amazônia, Dom Francinei Pantoja, que certamente é um homem engajado na luta também, como o padre Bruno, certamente dá um bom exemplo. Ele que é trabalhador, que é operário, certamente não vira as costas para a classe trabalhadora. Ele trabalha na portaria de um hospital, maior hospital aí de Cametá, e certamente é um homem com um pensamento social avançado, progressista, que não fica só rezando no altar, certamente não fica só pedindo para Nossa Senhora, para Deus e fazer as coisas. Então, um grande abraço para esse grande herói que é o Dom Francinei, né? Por favor, isso eu estou dizendo aqui no ar, né? Porque não dá para esperar outra coisa de alguém que tem raízes indígenas também, como ele tem, raízes negras, como ele tem, raízes quilombolas, como ele tem. Não dá para esperar outra coisa de um homem que seja santo envolvido com o povo. Então, por favor, dá um grande abraço para ele. E como eu sempre digo no encerramento das entrevistas, dos programas que eu faço aqui no canal e das cartas que eu escrevo no blog cartasproféticas.org, eu te desejo abraços críticos e fraternos, mas a despedida é tua. E agradeço muito a tua participação, Valdirene, por favor. Tá? Então, tu te despedes. Então, um grande abraço para todo esse legado do canal, né? Eu agradeço a oportunidade ao Dom Vandil Moreira Barbosa, Barbosa. que tem me dado a oportunidade de falar para a população, para o mundo, né? E eu agradeço muito a ele, a iniciativa dele. Ele também é um bispo, um padre, um teólogo, um professor, uma pessoa maravilhosa que nem Padre Bruno. E dizer para o Senhor, se cuida, viu? Nós não podemos perder essas pessoas, que são pessoas, um grande tesouro, são pessoas que pensam, que escrevem, que analisam, que criticam com base em textos, em ciência, não vão falar qualquer besteira, sair falando por aí, fake news, como estão fazendo no país. Então, se cuide. Um grande abraço de toda a minha família, dos meus pais. Meu pai mandou um outro dia um abraço para o senhor, né? Vou dizer que eu vou, com certeza, mandar o seu abraço para Dom Francinei, né? Que você mandou a ele. E dizer que nós estamos aqui na Amazônia. Nosso grande objetivo agora é sobreviver. É sobreviver. Todos nós, as pessoas do mundo inteiro, o nosso grande objetivo agora é sobreviver, claro, a sobrevivência a partir das lutas do povo, estar em casa, ficar em casa, mas também lutar, porque pós-pandemia o mundo nos espera com um grande futuro de luta de um povo
que é lutador, que não vai entregar o seu país, como estão fazendo aqueles que estão os dirigindo. Muito obrigada.